Os leprosos pensavam estar excluídos do acesso ao reino de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 1 a 4, diz assim: Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Poucos versículos, porém densos de conteúdo. Jesus causa uma reviravolta na sociedade do seu tempo. Os leprosos carregavam o peso da marginalização religiosa e social. Por sua condição de impuros, e conforme o que ensinava na sinagoga, eles pensavam estar excluídos do acesso ao reino de Deus. Um desses infelizes percebe em Jesus a predileção pelos abandonados, a manifestação da bondade de Deus, o cumprimento da promessa de libertação dos oprimidos. Rompe a barreira e encurta a distância que o separa do Mestre, que lhe favorece a aproximação e lhe atende o pedido. Estendeu a mão e, tocando nele, Jesus disse: Eu quero, fique purificado. Em torno de Jesus fervilha a vida, o mal se retrai e rompe o mundo novo. É o encontro da misericórdia de Deus com a fé do ser humano. A imagem do leproso é muito forte na história da salvação. O leproso é um símbolo daquele que é excluído. Hoje nem se usa mais esta expressão de leproso ou leprosa. Mas houve muito tempo em que quem era acometido desse mal ficava excluído da sociedade. Um dos santos mais admirados da história é Francisco de Assis. E tem uma passagem muito interessante quando ele encontra o leproso. Naquela época, os leprosos eram expulsos da cidade, abandonados por suas famílias e fadados a sobreviver com uma doença sem cura e que julgava-se ser um castigo por pecados cometidos pelo doente. O primeiro impulso de Francisco ao avistar o leproso foi o de fugir. Ele tinha verdadeira aversão aos leprosos antes de sua conversão. Mas ao invés de fugir, Francisco se aproximou do doente, dando-lhe esmola e um beijo, reconhecendo-o como um irmão. O que Francisco descobre com esse beijo? Descobre que Cristo não é belo e não se veste com mantos de ouro, mas é pobre e crucificado, como o leproso que ele acabara de beijar. E é esse Cristo que deve ser seguido e imitado. E foi o que Francisco fez desse momento em diante. A partir de então, despiu-se de todos os bens materiais e roupas, vestiu uma túnica e passou a se dedicar integralmente aos pobres e leprosos, como se fosse um deles. Esse momento foi tão importante na transformação de Francisco que ao final de sua vida recordava: Foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Como eu estivesse em pecado, parecia-me por demais insuportável olhar para os leprosos.
Mas o Senhor conduziu-me para o meio deles, e eu tive misericórdia para com eles. E ao afastar-me deles, justamente o que antes me parecia amargo, converteu-se para mim em doçura da alma e do espírito. O seu pai ficou muito bravo com as atitudes do filho e temeroso de perder toda a sua fortuna com as doações e projetos de Francisco, e deserdou seu filho perante o bispo. Diante das acusações do pai, na frente do bispo e de todos, Francisco tirou as próprias vestes e, nu, as devolveu ao pai, dizendo: daqui em diante tenho somente um pai, o Pai Nosso do céu. Então a imagem do leproso foi fundamental na conversão e na mudança de vida de Francisco de Assis. A partir dali, então, despojou-se de tudo para viver como pobre e com os leprosos, ajudando os doentes todos, quem mais precisava. Mas hoje há muitos tipos de leprosos. As pessoas olham com desprezo para a gente mais pobre, ou às vezes para quem é negro, ou às vezes para quem cometeu um erro, para quem foi preso, para quem está investigado. Enfim, as pessoas rotulam muito e se afastam de quem lhes parece um leproso. E o ensinamento de Jesus é exatamente o contrário. É aproximar-se, é ajudar, é estender a mão e não agir com preconceito. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.